Se eu não gravo, a Antonella fica brava comigo. Agora ela vai ouvir aqui. Deixa eu colocar aqui as preces. Então, antes da gente começar as preces, a gente pode descansar um pouquinho, trazer nossa consciência para o corpo, para esse momento aqui, lugar onde a gente está. Ancora um pouquinho na sua própria presença. E aos poucos vai abrindo mais espaço para a gente se conectar com o Dharma, com a Sangha, com o Lama. E desse espaço aberto, a gente então se abre para se conectar mais profundamente com esse espaço aberto, amoroso, que é mais próximo da nossa verdadeira natureza. Vocês estão vendo a tela? Sim. Rom, na fronteira noroeste do país de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado compadre Massambhava. Pois é, não sei por que não. Que alcançou o espantoso supremo Siddhi. Está cercado por uma hoste de muitas daquines. Seguindo suas pegadas, dedico minha prática, por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Om Again Yoge Nubjan Sam Pema Gesar Dompola Yam Sen Chogi Mudrunye Pema June Shesudra Cordo Kandro Mampukor Keki Chesu Datruki Jingi Lapchi Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum Hum Orgen Yogi Nubjan Sang Pema Gesar Dompola Yansen Chogi Modrunye Pema June Shesudra Cordo Kandro Mampukor Keki Jesu Datruki Jingi Lapchi Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Choram Sochi Choram La Janchu Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonam Chi Rola Penti Sanje Drupasho Sanje Chodam Sochi Chonam La Jancho Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonam Chi Drola Penti Sanje Drupasho. Deixa a motivação da Bodhicitta se assentar no seu coração, ficar de pano de fundo para o nosso estudo. Aos poucos a gente vai chegando, entrando, se conectando aqui com a nossa sanga linda. Vamos lá. Então a gente
A gente está. Deixa eu abrir aqui. A gente está no terceiro pensamento, que normalmente é o quarto, mas aqui na ordem que o Lama escolheu aqui para apresentar as preliminares, é o terceiro pensamento, a natureza insatisfatória do ciclo da existência. E eu vou ter um pouquinho para trás para a gente começar por um começo aqui, né? Então, o Lama está dizendo aqui que a psicologia budista afirma que o sofrimento mental é produzido por uma das três aflições mentais principais. Então, a gente acho que comentou na semana passada, não lembro bem, que esse termo aflição mental, ele é mais... Ah, a gente assistiu o trechinho do Dalai Lama aqui, né? Até mostrei o que era a reificação e tal. Então, aflição mental é um conceito mais amplo, né, do que emoção. Então, a gente viu o Paul Ekman falando sobre emoção, daí o Dalai Lama vai falar... Ele mesmo já reconhece, né, que na visão budista o conceito é um pouco mais amplo, assim, né? Então, aflição mental é tudo que perturba o equilíbrio da mente. Ou seja, basicamente, a nossa mente é aflita, né? A maior parte do tempo. Porque pelo menos deludidos nós estamos, né? Num grau maior ou menor. Com respeito à nossa própria verdadeira natureza, né? Então, a principal aflição mental é a delusão. E o termo budista delusão inclui o termo filosófico reificação. E significa confundir o que não tem existência inerente como sendo concretamente real. Concretamente real, né? A delusão resulta na fixação. Eu sou autônomo, eu sou separado, e para complicar um pouquinho mais, eu sou permanente. Então, a delusão primária de considerar o eu como uma entidade inerente e autônoma é a fonte de todas as aflições mentais. Então, essa noção de que existe algo aqui que existe de uma forma independente de tudo, né? Mas, como a gente estava conversando com um comentário do Paulo semana passada, a filosofia budista não afirma que o eu não existe. Ele só não existe da maneira que a gente acha que existe, né? De uma forma independente e inerentemente real, né? E daí eu até sugeri o livro do Dalai Lama, né? Como ver a nós mesmos como verdadeiramente somos, que é bem legal. Então, a partir dessa delusão, né, a principal aflição, surge a segunda aflição fundamental, que é o apego. O apego não é simplesmente desejo, mas implica superpor qualidades desejáveis sobre objetos e não enxergar qualidades indesejáveis. O resultado é o desejo. Geralmente a gente fala desejo-apego, né? Eu acho que quem recebeu o ensinamento do Lama San tem esse termo bem vivo na mente, assim, né? Desejo barra apego, como se fosse uma mesma coisa, mas tem uma diferença sutil aí, né? De causalidade, inclusive. Então, o apego, o Lama fala assim, o apego, deixa eu ver se consigo me lembrar a palhaçada que ele faz, que o Lama mostra. Ele fala que o apego faz a gente enxergar os defeitos do objeto como se fossem neutros. As qualidades neutras como se fossem positivas. E as qualidades positivas em 3D. Então, a gente hiper o quê? Hipervaloriza as qualidades, ou hiperenxerga as qualidades positivas, né? E praticamente não vê as qualidades negativas. Isso é o apego. É legal essa definição, né? Porque ele é um desequilíbrio de cognitivo, praticamente, né? O apego. Aí, por causa disso, obviamente, já que a gente só vê qualidades positivas, a gente quer pra gente, a gente deseja, né? Mas o apego é antes do desejo ainda, né? Ele distorce o equilíbrio das coisas, assim, né? Fala, Paulo, Ana. Como não cheguei a ver esse estudo com o Lama Santen, mas com o Gespendi, não sei se foi o Gespendi que eu vi a gravação, porque eu via ao apego como uma roupa, uma joia, um apartamento, coisas.
E o apego pode ser por qualquer coisa, é o meu marido, a minha mãe, a minha coisa, e é difícil ver o apego nas relações, né? Qual a Você acha diferença do difícil? apego para o amor, né? Como é Ah, que você vê o amor diferente do apego, né? É difícil. vou te responder. Não, vou chamar uma convidada especial aqui para te responder isso. Calma aí. Só um minutinho. Porque ela vem de longe. Oi, Vini, chegou? Tava falando de você. Então você me deu bronca semana passada, essa semana eu não vou confundir o horário. Se confundir, eu já tô com a bronca aqui, ó, debaixo Já do tá com o braço. coelho na mão, né? Vamos lá, com vocês, Jetsuma Tenzin Palmo. Problem is always that we Pera. problem is always that we mistake the idea of love for attachment. You know, we imagine that the grasping and clinging that we have for in our relationships shows that we love, whereas actually it is just attachment which causes pain, you know, because the more we grasp, the more we are afraid to lose. Then if we do lose, then of course we are going to suffer. I mean, genuine love is, well, attachment says, you know, I love you, therefore I want you to make me happy. And genuine love says, I love you, therefore I want you to be happy. If that includes me, great. If it doesn't include me, I just want your happiness. And so it's a very different feeling. You know, attachment is like holding very tight, but genuine love is like holding very gently, nurturing, but allowing things to flow, not to be held tightly. The more tight we hold on to others, the more we will suffer. But it's very hard for people to understand that, because they think that the more they hold on to someone, the more it shows that they care about them. But it's not. It's really just that they're trying to grasp at something because they're afraid that otherwise they themselves will be hurt. Any kind of relationship which imagines that we can fulfill ourselves through another is bound to be very tricky. I mean, ideally, people should come together already feeling fulfilled within themselves and just therefore appreciating that in the other, rather than expecting the other to supply that sense of well-being which they don't feel on their own. Then there's a lot of problems. And also along with the projection, which comes with romance, where we project all our ideas, ideals and desires and romantic fantasies onto the other, which the other cannot possibly fulfill. Once you get to know them, you recognize that it's not Prince Charming or Cinderella. It's just, you know, a very ordinary person also struggling. And unless one is able to see them to like them
as well as feel desire for them, and to also have loving kindness and compassion, then it's going to be a very difficult relationship. Ela é demais, né? Ela é muito Maravilhoso, fofa É demais. maravilhoso. linda, linda ela. É. Não é linda? Esse zoião azul dela, eu não aguento. Ai, Então, assim, o apego devia... O Lama sempre me fazia repetir, assim, apego autocentrado. Porque é sempre assim, o apego sempre é autocentrado, né? É algo que a gente... Nós estamos no centro da questão, não é o outro. Enquanto é um objeto, mais ou menos tudo bem, porque para esse celular, tu não faz se eu sou apegada a ele ou não, se, né? Se eu amo de verdade o celular ou não, mas uma pessoa, para uma pessoa faz muita diferença, né? A Jetsuma, ela é muito engraçada, né? Ela fala que as pessoas... Ela viajava, né? Antigamente ela viajava para todo lugar do mundo, e ela falava que as pessoas todas perguntavam para ela como fazia para se livrar da raiva. Mas ela falou, ninguém nunca me pergunta como é que faz para me livrar do apego. Ela acha que o apego a gente tem a impressão que é uma boa coisa, né? Que é uma coisa gostosinha, né? Mas o apego, ele é fonte de um monte de emoções super destrutivas potencialmente, tipo medo, né? Eu lembro a Tareha perguntando para o Geshe Pende, né? O medo vem do apego. O apego é danado, desgraçado, apego, porque ele... Quando ele é satisfeito, é diferente da raiva, né? A raiva, quando a gente expressa a raiva e se satisfaz, né? O resultado não é gostoso. O apego não, se a gente expressa o apego e consegue, é gostoso. Porque, né? A satisfação do apego é gostosa de sentir, até que não, né? Até que não se satisfaz ou não se satisfaz mais, né? Porque o apego ainda tem essa complicação, ele acaba gerando um ciclo vicioso, assim, a gente gera uma esteira, assim, né? Que a gente fica querendo cada vez mais, assim. Mas o apego é muito danado. Ela conta uma história também no livro, acho que é no Coração da Vida que ela conta, eu acho. Que na Índia eles caçam macacos, tem um lugar que eles caçam macacos assim, eles pegam um coco, né? Faz um furo no coco do tamanho o macaquinho consegue passar a mão aberta, né? Ele consegue, é um buraquinho assim, que ele passa a mãozinha aberta assim, e dentro do coco eles colocam um doce, que o macaco sente cheiro e atrai pelo cheiro do doce. E pregam esse coco na árvore. É só isso que eles fazem. Porque o macaquinho sente o cheiro, enfia a mãozinha assim, pega o doce. Aí quando ele vai tirar, a mão dele fechada não passa. E ele não abre a mão. Ele fica preso no coco, porque ele não abre a mão. Daí diz que as pessoas os caçadores só passam recolhendo os macacos das árvores. Não é louco, cruel, mas impressionante, né? A dificuldade que a gente tem em abrir mão do apego é muito mais difícil do que da raiva, né? A raiva acho que machuca mais, o apego a gente tem a sensação que é bom. Isso é o que eu estou dizendo, não é... É a impressão que eu tenho. Por isso que a gente se preocupa pouco com o apego, assim, e se preocupa mais com a raiva. Mas o apego, ele gera um monte de confusão, né? Além do E que, gera a própria raiva também, né, Gê? O gera a apego própria vai raiva. gerar O a Geshe própria Pende fala raiva. isso também, né? Ele tem falado isso nesse curso dessa vez aqui. Que o apego vira raiva fácil, né? Então, é assim, a gente deveria olhar também para a questão do apego. E a coisa do autocentramento, porque a gente se apega a qualquer coisa, que sustente o nosso eu. Tem assim, primeiro tem uma delusão, né? A gente tem a mente da fixação ao eu, quer dizer, a gente acha que existe um eu aqui, né? Inerentemente existente. O próximo passo é a mente da autoapreciação. A gente começa a querer se cercar de coisas que a gente acha importantes para esse eu se manter. Então, são as duas maluquices juntas, assim, a delusão e o apego, né? Que vai
agarrando as coisas para poder sustentar esse eu que a gente tanto adora. Então, a gente tem apego aos outros, mas a gente tem apego às nossas identidades, a gente tem apego a nós mesmos, a gente tem apego a qualquer coisa. Apego a nós mesmos também. É que normalmente quando a gente fala desapegar, eu acho que essa sua questão, Aninha, tem a ver com isso, né? Quando a gente fala desapegar, a gente nunca está falando de desapegar do marido, né? Normalmente, assim, não sei se comum não é. Vamos desapegar do marido. Ninguém se desapega do marido, a não ser que seja para acabar com a relação mesmo, né? No senso comum, né? No senso budista, não. No senso budista, eu me lembro uma vez que eu estava super apaixonado, 1000 anos atrás. Super apaixonada. Aí, eu tava no meio do namoro, começando o namoro, assim, já vendo o tanto que eu ia me dar mal, né? Porque aquilo era, eu tinha certeza, estava subindo lá para a estratosfera e de lá de cima só tinha para baixo, né? Uma hora que não ia despencar. Aí eu fui conversar com o Lama Santen. Ai, não, eu tô super apaixonada, eu acho que eu vou me dar mal, eu vou me ferrar, não sei o quê. O Lama, vai... Aquelas coisas do Lama Santen, Pois é. Aí ele falou assim para mim, isso que você está sentindo, olha só, como é você ir pedir conselho para a Lama. Ele falou assim, isso que você está sentindo, tem nada a ver com ele, com o namorado. Tem nada a ver com ele, você possivelmente nem está enxergando ele direito. Isso que você está sentindo tem a ver com você, tem muito mais a ver com você, né? Ele, olha só o raciocínio do Lama, ele faz a sua energia se mover de um jeito que você gosta. Então, você não está enxergando a pessoa, né? Em outras palavras, ele está falando, isso aí não é amor, né? Genuíno, no jeito, como a Jetsuma explica, né? Eu não estava nem enxergando ele direito, mas ele produzia experiências para mim que eu queria, que eu, né, queria agarrar aquilo, não queria que aquilo mudasse nunca, né? E aí ele falou assim, você faz o seguinte, você jure amor eterno e segue. Aí comecei a pensar, como é que eu faço isso? Como eu faço para jurar amor eterno? Significa o quê? Que daqui a pouco eu tomo um pé, né? E tudo bem, eu te amo. O que? Eu não conseguia entender, que não fazia sentido para mim. Mas eu fiz, né, o exercício, assim, esse esforço de jurar amor eterno, e jurei amor eterno, e juro amor eterno até hoje, para esse desgraçado que me fez sofrer um monte. Mas, assim, jura amor eterno no sentido assim, né, que nem a Jetsuma falou, se eu tô junto, que você seja feliz e tenha todas as causas da felicidade, mesmo que eu não seja uma delas, né? Uma dessas causas de felicidade, ainda assim, que você... É muito louco, né? E a gente deveria fazer isso por todos, não é? Porque a Jetsuma está falando de amor romântico, né? De um namorado, de uma namorada, de um marido, de uma mulher. Mas não é só nesse caso, assim, né? É em todas as nossas relações, com mãe, com filho, com sobrinho, no meu caso. De todas as relações, Todas as relações, seja com amigo. animal, seja com sobrinho, seja com qualquer coisa que É, envolva ser humano ou seres é, sencientes. é. Acho mais difícil de ver esse apego nesse sentido do que, eu estou apegada a um celular ou Com apegada a certeza, alguma coisa, né? com certeza. Você pensa na Mas comece morte, a imaginar. na- Fala, você fala. pensa na morte como Aham. um desapego. É duro, né? Claro que é duro. Claro que é duro, mas é duro porque é apegado, né? É duro porque tem um É, apego. É duro porque tem um apego. Quando a gente... Eu tava... Esses dias, né? O meu cachorrinho morreu, foi uma tristeza aqui na minha casa. Até ainda tá uma tristeza aqui na minha casa, né? Vira e mexe, a gente acha que ele tá passando, sei lá, que a gente vai... Abre a porta... Até hoje eu abro a porta bem devagar, para não bater a porta nele, né? Tem umas coisas assim que a gente vai doendo, né? Vai pinicando a gente. Mas no fundo a gente chora por nós, né? Quando a gente perde qualquer ser, assim. A gente chora muito de dó da gente, né? Eu vou sentir falta, blá, blá. Mas aquela criatura, ela foi para algum lugar, né? Como é que a gente pode... É como se a gente esquecesse, né? Que agora, no meu caso, que é mais simples com bicho do que com gente até, né? Mas pensar... Eu muitas vezes precisei fazer um esforço, assim, de pensar, bom, ele seguiu para o bardo. Ele é um ser do bardo.
E o que eu posso fazer agora? Prática, né? Eu posso dedicar os méritos, todas as minhas práticas e rezar por ele. Em vez de ficar chorando, não é? É que a gente chora também, né? Mas era melhor, pelo menos, a gente fazer as duas coisas, porque o choro é mais por nós do que pelo ser que foi, né? O ser foi. Do mesmo jeito que ele acordou um dia e acordou no outro, ele foi para outro lugar, para outra situação, né? Eu sei que eu estou simplificando, mas só estou querendo dizer que o apego é sempre autocentrado e o amor não tem nada a ver com apego. Resumo é isso. Por amor, a gente faz outras coisas. Por apego, a gente agarra, a gente fica com raiva, a gente mata, né? Esses assassinatos né, de mulheres que abandonaram o marido, não sei o quê, não é amor, isso aí de jeito nenhum, isso é apego, né? O apego que vira raiva, o amor não. O apego vira ódio, né? O amor não vira. Ó, Darcy postou um link de um vídeo do Johnson sobre amor e relações, que é muito engraçado. Acho que é um que ele tá com um lenço na cabeça, Darcy, parecendo um pedreiro. Eu não sei se ele está com lenço, eu sei que ele apronta. Ele é muito engraçado, o Johnson. Se você, Paulo e Ana, eu não aconselho assistir. Não, assiste sim. Vale a pena, sempre. Johnson vale sempre a pena. Bom, então esse é o drama do apego, né? Então, apego não é simplesmente desejo, o resultado é que é o desejo, né? O apego é uma consciência distorcida em que idealizamos um objeto. Se ao menos eu pudesse ir lá, ter aquele emprego, aquele cônjuge, aquele carro, aí então eu seria feliz. A idealização cria uma ficção à qual nos apegamos. E quando confundimos uma pessoa com uma ficção sobreposta, nós podemos nos apaixonar pela maravilhosa ficção e depois nos decepcionarmos achando que a pessoa mudou. A pessoa mudou com certeza, óbvio que a pessoa mudou. A pessoa muda todo dia, né? Você não é mais o homem com quem eu me casei. Não é mesmo? Nunca, nem a gente é a mulher com quem o homem se casou também. A raiva, também chamada de aversão ou ódio, é a terceira das 3 aflições principais. A raiva é o complemento natural do apego, como o Vini falou. A raiva sobrepõe qualidades desagradáveis e não permite que qualidades desejáveis ou neutras sejam reconhecidas. O resultado frequente da raiva é a agressão, né? Se, por um lado, o apego ressalta qualidades positivas, a raiva ressalta qualidades negativas. A hipótese budista é a de que a cada dia, de um momento para o outro, sempre que experienciamos um sofrimento mental, sua origem é a ativação de uma ou mais aflições mentais. A sensação que eu tenho é que a delusão está sempre acontecendo, né? E aí, além da delusão, tem o apego e todos os desdobramentos do apego, a raiva e todos os desdobramentos da raiva, né? Quando sofremos... Oi? Eu vi que aí ele põe uma diferença entre aflição mental e sofrimento mental, é a palavra que ele usou? Aflição mental é uma perturbação, né? Do equilíbrio da mente. Pode ou não gerar... pode ou não gerar um sofrimento, né? Mais óbvio, assim, né? Mas lembra assim, ó, também, tem essa questão do sofrimento é complexa também, porque tem... Você lembra no capítulo que ele fala sobre sofrimento? Ele já falou sobre isso no livro. Sobre sofrimentos, os tipos de sofrimento, né? Então, o sofrimento que tudo permeia está o tempo inteiro acontecendo. Por conta, basicamente, da delusão, né? Mas eu entendo que assim, o sofrimento é como se fosse uma consequência das aflições mentais, né? Mas lembrando que, assim, eu acho difícil ter uma coisa sem a outra. Porque, pelo menos, a gente tem um sofrimento que tudo permeia, que é justamente o fato de a gente não reconhecer que somos Budas, né? Que é a delusão principal, assim. Difícil um andar sem o outro. Oi? É o que alguns chamam de insatisfação também, né? Exatamente. Esse que está sempre presente, assim. Que está sempre presente, né? Justo porque a gente se identifica com o que não somos, né? Então, se a gente pensar nos 3 tipos de sofrimento, mais ou menos, eles estão sempre juntos aí, né? Sempre tem um tipo de sofrimento acontecendo. É que nesse parágrafo específico, pareceu que quando ele falou de sofrimento mental, ele estava se referindo a alguma emoção que a gente não gosta, né? E nas aflições mentais, como se fossem as delusões mesmo, né? Que vão gerar, inevitavelmente,
Vamos ler de novo aqui, ó. Diagnóstico... É isso? Não, né? É antes disso, né? A hipótese budista é de que, a cada dia, de um momento para o outro, sempre que experienciamos um sofrimento mental, a sua origem é a ativação de uma ou mais aflições mentais. Então, o Lama está falando experienciar um sofrimento mental, né? A gente nem reconhece o sofrimento que tudo permeia como sofrimento, né? Mas quando a gente experiencia, quando a gente fala estou sofrendo, a origem sempre é uma das 3 aflições. Mas se a gente tivesse uma compreensão mais apurada do que é sofrimento, a gente ia achar que está o tempo todo sofrendo. Minimamente por delusão. Que é o que foi romantizado hoje como a busca pela felicidade, né? Exatamente. Tipo, não, ainda não está bom o suficiente, blá, blá, blá. A gente acaba romantizando isso, né? Essa sensação de que falta algo. Então, a gente pode aprofundar mais, né? Quando sofremos, geralmente identificamos a origem do sofrimento como estando lá fora. Outras pessoas, situações, o trânsito, o governo. No budismo, esta é uma análise incorreta, uma visão equivocada. O diagnóstico budista radical da nossa situação é o de que a origem do sofrimento são as aflições mentais. Quando as aflições mentais são catalisadas das mais variadas maneiras, sofremos. Então, as aflições mentais, elas são catalisadas por pessoas, situações, trânsito, governo. Mas o Lama fala que o nosso verdadeiro e único inimigo são as aflições mentais. A gente não tem inimigos externamente, nem internamente, são as aflições mentais, na verdade, né? Quer dizer, não somos nós, mas as aflições da nossa mente. A fonte real do sofrimento não está lá fora. As circunstâncias externas e as outras pessoas apenas servem como catalisadores para desencadear algo que já está dentro de nós. A fonte do sofrimento não é o nosso trabalho, esposo, filhos ou outras variações sobre o tema. Estou sofrendo por causa disso ou daquilo. A origem do sofrimento está enraizada nas aflições mentais. E a felicidade, então, né? Mais uma vez, o budismo apresenta uma hipótese extraordinária. A hipótese budista é a de que a felicidade é sua por direito. Tudo que você precisa fazer é descobri-la. Quando abandonamos o comportamento que obstrui a felicidade natural e inata, quando paramos de jogar sujeira na ferida, quando simplesmente paramos, a felicidade começa a brotar naturalmente. Do ponto de vista budista, o que precisamos fazer é parar de fazer grandes esforços que asfixiam a felicidade natural que está dentro de nós. Também pode ser radical mesmo, né? Uma boa definição de Dharma, uma boa definição de Dharma é aquilo que nos permite remover os véus da felicidade natural e genuína que está dentro de nós. Isso é bonito, né? O propósito da meditação discursiva sobre o sofrimento, o terceiro dos 4 pensamentos que transformam a mente, é nos desiludirmos com todas as atividades mundanas que valorizamos. O prazer, a reputação, o conforto são todos estímulos que resultam em um bem-estar relativo, mas não lidam com o problema fundamental, com a nossa profunda vulnerabilidade ao sofrimento. Um problema que persistirá até que possamos fazer algo a respeito. Fim do sofrimento. Agora, acho que a gente podia fazer a prática, né? Do sofrimento. Deixa eu abrir aqui o livro de Chagdu. Puxa, Jane, você podia ter sido mais esperta. Ah, eu fui esperta, eu só estava olhando a pasta errada. Só um pouquinho, deixa eu achar a prática do sofrimento. Mas a gente pode ir encontrando uma postura confortável. Eu vou ler
De novo, como eu fiz as outras práticas, né? Como se fosse uma prática guiada. Então, encontre uma postura confortável, descansa um pouquinho. E toma contato com a respiração um pouco, com o momento presente. Solta um pouco os conteúdos da mente. A gente vai começar essa contemplação do sofrimento. Então, Shagdu nos convida a começar contemplando o sofrimento, focalizando 6 reinos. Então, lembra? O reino dos infernos, onde os seres sofrem imensamente com medo e raiva. Sofrem todo tipo de dor. Imagine que existem seres nesses reinos que nós vamos percorrer. Existem os seres do reino dos fantasmas famintos, que sofrem de uma carência que parece não ter fim. Como se eles tivessem gargantas e bocas bem estreitas e um estômago enorme, que nunca consegue ser preenchido. Imagina o sofrimento desses seres. No reino dos animais, que são os seres mais próximos de nós, existe um sofrimento infinito também. Um reino marcado pela obtusidade mental. E justo por isso eles acabam sendo subjugados por nós. Muitos perdem a vida simplesmente porque eles nos causam nojo. Outros por descuido. E outros porque nós gostamos do sabor da carne deles. É um reino de muito sofrimento. E nós temos o reino dos deuses guerreiros, que são deuses poderosos, mas que sofrem imensamente por inveja dos deuses. Lutam, brigam, disputam. Nós temos os seres dos reinos dos deuses. A lição principal desse reino é o orgulho. Eles vivem como se aquela vida cheia de privilégios não fosse acabar nunca, até que acaba. E geralmente esses seres, quando o karma do renascimento no reino dos deuses se esgota, eles sentem tanta raiva, tanto medo, que eles vão diretamente para o reino dos infernos. E aí nós temos o reino dos humanos, caracterizado pelo desejo e apego. É um reino onde nós fazemos muitos esforços infindáveis para conseguir alguma coisa, confundindo o que é fonte de felicidade. Nós passamos a vida buscando aquilo que não vai nos satisfazer. Contempla todas essas existências ou todas essas experiências também estão presentes na nossa vida. Shagdu diz que o potencial para qualquer experiência reside na nossa mente. Nós podemos contemplar, por exemplo, um momento de dor
que nós temos verdadeiramente sentido, por exemplo, água fervente, talvez, ou um vento cortante de inverno adormecendo os dedos, os pés das mãos, ou uma dor extrema. A gente pode extrapolar essa experiência imaginando o reino dos infernos quentes e gelados. Ou momentos em que nós sentimos fome, sede, se magnificam na privação esfomeada e sedenta do reino dos fantasmas famintos. E assim você pode deixar sua mente viajar, imaginando todos esses tipos de sofrimentos. E se esses reinos forem muito distantes para você, você pode contemplar o sofrimento humano. Isso vai ser o suficiente. Por exemplo, se coloque no lugar de alguém preso numa zona de guerra, com medo constante de ser mutilado, ser morto. Cercado pela devastação, separado dos amigos e da família, confrontado com uma desumanidade brutal e muito ódio. Nesses casos, esses seres que estão nessa situação, até o simples fato de se regozijar com uma vitória violenta sobre o inimigo gera um karma terrível. Imagina o quanto é trágico, então, participar forçadamente da matança que acontece nas zonas de guerra. Ninguém está isento dessa espiral descendente, nem os líderes, que serão karmicamente responsáveis por cada sofrimento e cada morte que ocorrer por causa de suas ordens, nem os soldados que executam a matança, e nem as vítimas, que passam para o bardo com a mente cheia de raiva. Nesse reino humano não há nenhuma falta de sofrimento. A profundidade da sua contemplação vai depender de você ser capaz ou não de se colocar nessas situações. E se permitir sentir o que os outros sentiram. Entrar na pele desses seres. Contempla todo esse sofrimento. Até que a sua mente realmente anseie pelo fim de todo esse sofrimento. Que todo esse sofrimento possa acabar. E agora solta todos os pensamentos e descansa uns instantes. Então, quando os pensamentos surgirem de novo e começarem a te arrastar, gere a compaixão. Pense que nesses incontáveis seres dos 6 reinos, durante muitas e muitas vidas, cada um deles foi sua mãe ou seu pai. E eles estão presos nesse ciclo de sofrimento, sem a menor ideia de como se livrar disso. Pense na condição deles. Até que a compaixão brote para você como um desejo de que esse sofrimento seja imediatamente aliviado. E que para sempre eles possam ser livres das dores do samsara. Faça essa compaixão brotar no seu coração, genuinamente. E deixe de novo esses pensamentos todos descansarem. Relaxa por uns instantes.
Quando os pensamentos inundarem de novo a sua mente, direcione-os para a prece. Reze para que você não seja carregado pelo sofrimento, arrastado pelo sofrimento. E para que você possa ver tudo que surgir como purificação. Reze para que na confusão trazida pelo sofrimento, você não crie mais causas kármicas para mais sofrimento. Reze também para alcançar o poder de guiar os outros das profundezas do samsara para um estado além da dor. Reze para que todos os seres possam ser liberados dos ciclos intermináveis de sofrimento no samsara. Então relaxe de novo, numa meditação não fabricada. Deixa a mente descansar simplesmente. E quando os pensamentos surgirem outra vez, firme o compromisso de praticar, de seguir o caminho, até atingir a liberação do sofrimento, por amor a todos os seres. Antes, quando você estava se afundando no oceano do samsara, você não conseguia socorrer os outros, mas agora, por intermédio dos meios hábeis do caminho, existe uma esperança de escapar desse oceano de sofrimento. Então, faça a resolução de não afundar novamente e de não abandonar os outros. Tome essa decisão. E de novo, então, descanse na paz do relaxamento natural. Voltando então, amores. Essas práticas do Shagdu, eu tenho a impressão que são exatamente o que este Pende fala, de a gente convencer o nosso coração, né? A gente precisaria gerar em cada uma das fases, né? Gerar alguma coisa no fundo do nosso coração mesmo, e refletir, contemplar, até que surja mesmo, né? Aí, a hora que surge esse desejo, a gente deveria deixar que ele se aprofunde, sem atrapalhar, e sem falar mais coisas. Aí, quando a mente começar, quando o Galvão Bueno acordar e começar a falar outra vez, aí a gente dirige para a fase seguinte, né? Então, lembra, a primeira é contemplar o pensamento. Ou seja, é a mesma estrutura para os 4... A gente pode usar isso para muitas coisas. Essa estratégia aqui do Shagdu. Mas primeiro é contemplar o pensamento, né? Depois gerar compaixão. Depois pedir ajuda para o Lama. Para o Buda. Buda, me ajuda, porque é o seguinte, sozinha aqui não vai rolar, né? Me ajuda aí, por favor, não me deixa me atrapalhar, né? E depois tomar a decisão, falar, não, dessa vez eu não vou perder essa chance, né? Ou eu não vou deixar passar, eu vou tal coisa. Tomar essa resolução, até brotar uma vontade, agora eu vou até o fim dessa porcaria aqui, né?
Aí eu acho que isso vai produzindo mesmo uma transformação, né? Não é suficiente a gente entender, não é suficiente a gente praticar, como diz o... Ai, o Eric... Ai, caramba, não sei onde foi agora. Acho que é num vídeo antigo que eu tô assistindo dele. Ele fala que a gente não devia fazer essas práticas guiadas, assim, como se fosse uma hipnose. Sabe, a hipnose? Que a gente fica aquele som, como se a gente fosse sendo hipnotizado, né? Ai, tá puxando meus cabelos esse negócio. A gente precisaria trazer o coração, né, para a prática mesmo, deixar o nosso coração ser tocado, né? Para produzir um movimento interno. Nessas práticas, né? Prática de chama é outra coisa, prática de chama é para acalmar, mas essas práticas mais discursivas, né? Elas têm que tocar o nosso coração, senão não funciona. Fala, Darcy. Tem uma hora que ele fala a respeito de purificação das coisas que aparecem. Ele está querendo dizer que é olhar para aquilo que aparece sem dar existência inerente àquilo. Essa é uma forma, mas é toda. Eu entendo essa frase dele com todo aquele ensinamento sobre tomar as adversidades como caminho, sabe? Então, pode ser que uma das formas de a gente lidar com as adversidades é enxergar a vacuidade. Outra forma, por exemplo, é a gente praticar alguma qualidade, né? Por exemplo, praticar o soltar, né? O se render, a generosidade, enfim, mudar a nossa resposta kármica, né? Isso eu acho que seria purificação. Mas acho que não é só uma coisa. A primeira coisa, eu acho que é tudo aquele ensinamento sobre tomar a diversidade como caminho, né? E você lembra o primeiro deles lá? É não gerar uma atitude de aversão frente às adversidades. Ai, por que isso aconteceu comigo? Eu não queria que acontecesse, blá e blá. Aí a gente já reforçou as nossas marcas kármicas, né? Eu sempre acho que purificação, eu sempre vejo purificação como uma forma de transformar as nossas respostas kármicas. Cada vez que a gente faz isso, a gente se liberta um pouco, né, dos nossos karmas. Eu lembro o Lama Santen falando, cada vez que você para, a coisa mais simples do mundo, você está fazendo uma prática, brota uma vontade de se mexer, você não se mexe, você ganhou liberdade, frente à sua responsividade. Eu sempre acho que é isso, assim, purificação, né? Oi, Paulo Ana. Não sei se eu consigo expressar isso de uma maneira adequada, mas essa atitude que passei a vida inteira fugindo do sofrimento e vejo o Senhor Buda ao contrário e diante olhar para o sofrimento e buscar uma solução. Isso é muito radical, muito Total. especial. É coisa para gente grande mesmo, né? Mas no nosso caso a gente não precisa nem ir atrás, né, Paulo? É só a gente esperar. Mas para nós, esse ir atrás seria, acho que essa coisa que eu lembro bem que você ficou bem comovida assim com esse ensinamento de não gerar aversão pela diversidade, né? Não ter essa atitude de fugir do sofrimento, ou de querer nem fugir, assim, tipo não querer que aquilo aconteça, né? Uma atitude de aversão. A gente tem isso, né? Todos os seres têm. Todos. Barata foge se a gente bater o pé forte. Todos os seres têm isso. Mas não é o caminho para a iluminação, né? Tem esse detalhe pequeno. Oi, Si. Fala, Bela. Gê, quando ele fala no meio aí que reze para isso, porque quando você está na religião católica, você fala reze, você lembra do Pai Nosso, Ave Maria. Aí esse reze aí, qual que é o sentido dele? É o do Pai Nosso da Ave Maria também. O reze é assim. Também, Eu preciso... gerar a intenção de... Olha, tem várias formas de a gente ver isso, né? Mas na visão budista, assim,
se encaminhando para a visão mais elevada do budismo, que é o Dzogchen, né? Os Budas, eles são representações, ou são manifestações de forma da nossa própria natureza última, né? É como se fosse a nossa verdadeira natureza tomando uma forma. Então, quando a gente reza para o Guru Rinpoche, por exemplo, aqui no começo da prática, né? A gente pode imaginar que a gente está... Uma vez eu perguntei para o Lama Sonange, sabe, se não tinha um problema. Porque tem uma coisa assim, rezar para Guru Rinpoche. Tem uma imagem de Guru Rinpoche aqui, tem uma imagem aqui, tem uma imagem de Guru Rinpoche em todo lugar. Tem uma tanca que o Vini trouxe para mim, que já gerou uma confusão aí no Rio de Janeiro, que eu sei, mas uma tanca de Guru Rinpoche. Então, tem a imagem de Guru Rinpoche, e especialmente a gente que vem de uma religião católica, né? A gente tem essa coisa, ai, Guru Rinpoche, me ajuda, a gente tem essa mesma, né, atitude de prece, né? E tudo bem, né? Mas a gente precisaria aos poucos ir entendendo que, na verdade, o que a gente está fazendo é se abrindo. Toda vez que a gente reza para o Guru Rinpoche me ajude a não me envolver no sofrimento, não gerar mais karma negativo por causa do sofrimento. A gente como se estivesse rezando para o Guru Rinpoche. Na verdade, a gente está como se a gente estivesse querendo dizer assim, que eu lembre, que eu reconheça que a minha verdadeira natureza não sofre, ela não é arrastada pelo karma, né? Que eu não me engane, que eu me reconheça como um Buda que está além do sofrimento, né? É isso que a gente está pedindo, na verdade, né? É como se a gente estivesse querendo se lembrar, né? Se aconselhar, olha, não se perturbe porque está acontecendo nada. Eu lembro um tempo atrás, o Lama Santa falava assim, olha, pessoal, o samsara é o seguinte, vocês estão sentados na poltrona da sua casa assistindo um filme de terror. Mas vocês estão sentados na poltrona na sala da casa, não está acontecendo nada. É só um filme. Né? E ele falava que os bodhisattvas eram aqueles chatos que entram no cinema, todo mundo desesperado, porque o filme está muito difícil, muito triste, muito... e o bodhisattva passa pelo cinema gritando, pessoal, é só filme! Não se preocupa, é só filme! Então, na verdade, as preces, né, quando a gente fala que o Guru Rinpoche me abençoe, que conceda suas bênçãos, né? Significa assim, que a minha mente, essa mente atrapalhada, ela se abra, que toda essa confusão se dissipe. É isso que a gente está fazendo. A gente já está achando um jeito, é um meio hábil, né? Essas preces, meio que forma de, parece católica, assim. Mas eu acho que a prece católica também é assim, no fundo, sabe? Que a gente não via assim, pelo menos eu não, quando foi apresentada a religião católica, né? Mas é como se a gente estivesse querendo, a prece fosse um meio de a gente se abrir para a nossa verdadeira natureza que está além do sofrimento, que está além da confusão, que está além da ignorância, né? Oi, Cris. Jeane. Passa um pouquinho. Oi, fala, Cris. Tá. Não, o que eu quero, mais ou menos acho que você já respondeu, é que, por exemplo, rezar por outra pessoa, né? Por exemplo, que você conheça uma pessoa que esteja sofrendo por algum motivo. É a mesma coisa? Pode ser feito esse mesmo tipo de pensamento, assim, que ela esteja vendo como um filme, assim, que ela reconheça a verdadeira natureza dela, que é igual a nossa, que é igual de Guru Rinpoche, né? E a questão de a gente rezar para uma pessoa muito próxima de nós tem uma questão da conexão kármica, né? Que a gente chama de conexão kármica, mas que, na verdade, até o Átila pode até falar mais bonito que eu falo, que eu consigo falar. Mas, assim, tem uma interdependência, não tem separatividade entre nós, o outro, o Buda. Então, é como se a gente estivesse ancorando uma consciência, né? De que nós não somos o sofrimento, e a conexão que a gente tem com essas pessoas mais próximas, essa conexão kármica, pode realmente ajudar a trazer mais abertura para a mente das pessoas que estão próximas da gente, né? Oi, Átila, fala mais disso aí, por favor. Jeane, tem uma tradução, um entendimento da palavra seed, que é influência. Então, o que acontece? Quando a gente pede as bênçãos, se a gente está pedindo seeds,
Na verdade, são as influências. Ou seja, que Guru Rinpoche influencia na minha vida. Uhum. Por isso que fica fácil a gente entender quando a gente faz prece para o outro. A gente está pedindo para Influenciar. algo muito amplo, que é confiável, que está livre do sofrimento, que influencia a liberdade do sofrimento do outro. Que não está fora Então, do, que não tá fora do outro, né? Justamente. Que não tá E fora. é uma tradução mais interessante. Quando você usa a palavra bênção, a gente que tem uma origem cristã, né, assim, de influência católica e tudo mais, a gente vem daquela bênção meio infantil até. Justamente, uma fé meio de menino, né? Mas não é isso. Não É é. no sentido de influência mesmo, no sentido assim, de trazer para dentro, entendeu? O Lama... Me socorre aqui é para socorrer mesmo. Me né? socorre, né? Socorro aqui. O Lama, o Lama Wallace, ele diz que bênção é uma transformação da mente, né? É quando alguma coisa causa uma transformação na sua mente, numa forma de ver, abre um pouco mais sua mente, qualquer que é o que você está chamando de influência, né? Porque a gente fala muito em fluxo. A palavra influência vem de fluir, de influir, de trazer um fluxo. Influir. Entendeu? Uhum. É no sentido de trazer o fluxo. Por isso que a gente fala em fluxo mental. Tem umas palavras em português que elas são esquecidas, entendeu? Influência é uma delas. Que é justamente essa coisa de trazer o fluxo. Ai, que legal. Entendeu? Quando eu ouvi essa possibilidade, eu fui pesquisar a origem da palavra influência. Tem essa coisa de trazer o fluxo, entendeu? Aí, se a gente coloca dentro da linguagem que a gente usa mesmo, dentro do budismo, de fluxo mental, etc. Aí você começa a entender, opa, o que eu estou realmente me dirigindo a Guru Rinpoche? Traga seu fluxo, abençoe o meu fluxo, que também é um fluxo. Tipo, funda, né? Funda comigo, me socorra, a né? prece de Guru Yoga, é a prática de Guru Yoga. Entendeu? Justamente, me dê essa lucidez, ou seja, né, abra meus olhos, retira os véus. O único coisa ponto muito bonita. É lindo de morrer. O ponto é que não está fora, né? Da gente, nem do outro. É como se fosse... Disponível. O Eric brinca. O Eric fez tanta palhaçada no vídeo que eu assisti dele, fez tanta palhaçada. Mas é a coisa da onda rezando para o mar ajudar, né? Mar! Não, a onda... Mar, por favor, me ajude. Gente, o mar... Que distância está a onda do mar, né? Nenhuma, só que a onda se acha muito longe. Você lembra quando ele fala também assim, como a onda se dissolve na onda? Uhum. Não, como a gota se dissolve no mar. Ou seja, algo que já está dentro. Já está dentro, E todas as meditações partem de algum lugar onde a gente já está, entendeu? Nunca, não é algum lugar que eu vou chegar, entendeu? Nunca é. A história que ele fala da netinha dele chorando no colo da mãe, porque não está vendo a mãe, né? Está de costas para a mãe, não está vendo a mãe e começa a chorar. Porque quer a mãe ela tá no colo da mãe, né? Só que como a gente não acha isso, não percebe, não vê, não sente isso, né? A gente reza. Só que se a gente continuar reforçando essa coisa de que Guru Rinpoche tá lá fora, Guru Rinpoche, por favor, me ajude. A gente vai continuar se sentindo sozinho, desamparado e separado e perdido, né? Mas se a gente lembrar dessa coisa, eu queria só dissolver todas as minhas aflições na minha mente de Guru Rinpoche. É super bonito isso, né? Tem uma prece que o Eric fala, eu fico misturando os ensinamentos do Eric com minhas práticas de Nondro, né? Mas vale a pena, porque olha só que bonito. Vou pegar o escrito, porque daí eu consigo traduzir mais fácil. Mas assim, ó. Guru Raiz, Lama, Mestre precioso e glorioso, sente-se nesse trono de lótus, neste coração, dentro desta mente, e pela sua bondade ilimitada, que são as suas bênçãos. Então, a influência, voltando para a história do Átila, né? A influência que Guru Rinpoche pode ter sobre nós é a bondade ilimitada dele, né? Por favor, transforme essa mente samsárica na mente de todos os Budas. Aí ele fala assim, solte todas as ideias e seja o Guru interno, ilimitado, a presença gentil e ilimitada do Guru interno, pronta para acolher todos os seres.
Essa é a prece de Guru Yoga que o Eric ensina. Essa é a prece, entende? Guru Rinpoche, mestre, sente-se no trono, no meu coração, dentro dessa mente. E deixa sua bondade transformar minha mente na mente de todos os Budas, né? Mas de dentro para fora, como se a gente quisesse derreter tudo que atrapalha a gente. Mas derreter pedra de gelo no mar, né? Já está no mar. É o mar, né? A gente só acha que não é, mas é o mar. É bonito isso, né? Essa coisa é muito bonita. O Lama Wallace também diz, né? Que toda vez que a gente deixa tudo se acalmar, tudo parar, né? A gente solta todas as... Para tudo, assim, né? Deixa tudo, todos os pratos cair, assim, né? Simplesmente repousa, deixa a mente no estado natural. Ele diz que a gente está na ponta do raio de sol da mente do Buda, que é o mais próximo que a gente vai chegar da mente do Buda. Mas aqui, a mente do Buda que é a nossa própria mente, né? A hora que a gente para de se atrapalhar um pouco, a gente está na ponta do raio de sol da mente do Buda. Aí seria só a gente largar o corpo e ir, né? Mas daqui a pouco a gente se atrapalha, a gente começa a pensar, já que tem que fazer não sei o quê, né? Já se sente separada, já... Ixi, Maria, a gente volta, né? Mas é o hábito, né? A todos os nossos hábitos, exatamente. Exatamente. Bueno, vamos seguir mais um pouquinho, que eu tenho que sair só às 7:50, mais ou menos, né, Vini? Você já está atrasado, eu ia falar contigo. Perdeu 10 minutos de aula já. Palhaço. Você não me confunde, hein? Bom. Deixa eu abrir o... Será que vale a pena a gente começar o karma, hein? Ah, vamos ler até onde dá. Vale. Hã? Vale. Vale, né? Vamos lá. Karma, vem em mim. O karma, o último dos 4 pensamentos, o último dos 4 pensamentos que transforma a mente é o karma. Karma é a palavra sânscrita para ação. Na terminologia antropológica, o karma é um termo denso e complexo do ponto de vista teórico. Karma refere-se à natureza das ações e a como as suas consequências se desdobram ao longo do tempo. De acordo com o budismo, o universo não é uma máquina mecanicista. Eu ia falar uma coisa que eu... Agora, lembrando do karma, o Lama fala que essa coisa da influência que o Ati já tinha falado, né? Ele, uma vez... O que foi? Eu não lembro bem o que foi que aconteceu. Em alguma situação, ele falou para mim assim... Agora eu lembrei também, ele falou que o mundo não é uma coisa mecânica, né? Que só fica reproduzindo coisas a partir de matéria, né? Uma coisa que tem uma matéria-prima que vai ser processada, vai gerar um resultado. O mundo não é só isso. Existem as bênçãos também nessa conta, né? Que são as influências da nossa própria natureza última, né? Então eu lembrei disso. Eu ia falar antes da gente passar para o karma. Porque isso entra na conta também. É uma influência, né? Então, se a gente se... E outra coisa importante também. O Lama fala que quando a gente reza para o Guru Rinpoche, ele não vai fazer nada do que ele já está fazendo. Né? Não é porque a gente reza para o Guru Rinpoche, que o Guru Rinpoche vai... Putz, a Giane, tinha esquecido dela, deixa eu jogar umas bênçãos lá para ela. Não, ele está lá brilhando, né? Quando a gente reza... Agora o Lama Santa, ele fala assim, o Lama Santa fala, tem o sol lá, brilhando. Adoidadamente, né? E a gente passa no frio, aí de repente se lembra, deixa eu abrir a janela. Aí abre a janela, pronto. Aí recebe sol, né? Mas o sol não começou a brilhar porque a gente abriu a janela. O sol está lá brilhando, né? Então, a prece, na visão budista, é se abrir para se conectar com a nossa natureza verdadeira, né? E essa conexão, essas bênçãos,
Elas entram na conta do karma, né? Então tem o karma puxando nós Ô, para Jane, trás e as bênçãos aí uma na frente. pergunta. Ah, Porque aí se a gente reza, como fala mais antes, em benefício de outra pessoa, aham. aí como seria, então, dentro dessa visão de que a gente está se abrindo? Porque por conta da conexão com as pessoas, da nossa interdependência com todos, né? Então é como se a gente pudesse compartilhar. Quando a gente pede as bênçãos para a gente não está recebendo só a gente, né? Não tem uma separação. A gente não precisaria nem lembrar, na verdade, mas a gente reforça, vamos dizer assim. A gente dedica os méritos, né? Mas mesmo quando a gente dedica méritos, se a gente for ver o que os lamas dizem, eles dizem, olha, dedique para todos os seres. Aí, em especial, para aquele ser que você quer beneficiar. Mas, na verdade, não tem essa separação, né? A gente não tem endereço certo, assim. Acho que tem uma outra coisa importante também, que a gente mesmo se abre para ajudar, né, esses seres também. Tem um efeito para a nossa própria mente de abertura, né, quando a gente reza por outros seres. Oi, Darcy. Eu queria falar com o Vinícius que eu procuro me acostumar a pensar assim, em verdade, não existe outro ser. E em verdade, não existe esse ser que manda mérito para o outro ser, né? Que é uma só consciência, um só mundo, é um só sabor, né? Como os mestres falam. Mas para mim fica fácil de pensar assim, que é como se a gente fosse uma rede, né? E quando a gente pede as bênçãos, como se a gente estivesse captando aquilo e distribuindo, sabe? Eu imagino, assim, na minha ignorância, eu imagino isso, porque para mim facilita. Mas eu acho que tem essa questão mesmo, de não existir separação, né? A gente só se lembra disso. O que você acha, Atila? É legal isso. Mas é igual quando a gente se regozija com algo, né? A gente está se conectando com a pessoa. Então, quando a gente pede as bênçãos para outra pessoa, a gente está pedindo, através da gente, as bênçãos para o outro, está conectando com o outro. Quando a gente pede alguém está no bardo, né? Você imagina o sofrimento no bardo. Mas aí, olha que interessante. Você já viu quando você vira e fala assim para alguém, tenha bons sonhos. Você virar para a pessoa e fala, fique no Sansara, entendeu? Porque... Engane-se bem. Eu acho que se você... Não, mas já que é para sonhar, vou ter sonho bom. Sonhos lúcidos. Tenha sonhos lúcidos. Os seus sonhos, como é que ela fala? Que os seus sonhos sejam longos e que seus sonhos sejam... Que você sonhe muito, que seus sonhos sejam longos e que seus sonhos sejam lúcidos. Melhor coisa que a gente poderia desejar para alguém que vai dormir. Mas é mais fácil falar com a minha mãe fala, bom soninho. Oi, Ana, o Paulo. Quando fala em oração e reza, para mim, né, eu penso em mantra, assim, um mantra que vem na minha cabeça, tipo Om Mani Padme Hum, ou qualquer outro mantra que a gente tem, não sei, sabe? Vem isso na minha cabeça, que é uma maneira de... Os mantras podem ter tantos sentidos, né? Por exemplo, para os seres do bardo, o mantra Om Mani Padme Hum, a gente pode imaginar que todas as portas dos reinos inferiores estão se fechando. É como se eles... O Om Mani Padme Hum significasse isso, sabe? Que todos os reinos inferiores, todas as portas dos reinos inferiores se fechem para você. Acho bonito isso também, mas pode ser. Muito lindo. Depende do significado que a gente dá, da intenção que a gente coloca, né? Eu acho que assim, tem que ser uma prece que toque nosso coração. Sabe? Porque aí realmente aquilo, né, produz um significado para a gente. A gente se conecta com aquilo, né? A prece de Amitabha, né? Que eu faço também todo dia, prece de Amitabha para os seres do bardo. É tão bonito também de a gente imaginar que o Amitabha é o protetor de todos os seres. E ele é a luz que vai tirar os seres do bardo, né? Iluminar o bardo para os seres. E levar para a terra pura dele, né? Longe dos reinos inferiores. Eu acho tão bonito isso.
E eu fico pensando assim, que eu fico gritando pro meu cachorrinho, Johnny, presta atenção, como eu fazer com ele aqui no meu altar? Johnny, tá vendo? Guru Rinpoche, não esquece, hein? Esse aqui é o Guru Rinpoche. Eu pegava ele, botava ele na frente da estátua do Guru Rinpoche. Agora eu fico imaginando que eu tô gritando para ele, Johnny, presta atenção! Ela me tapa agora. Brincando, mas é mais ou menos essa intenção, sabe? Tipo, chamar, né, esses seres, assim. Porque eu acredito que quando a gente tem conexão com o outro, né, a gente pode realmente influenciar, sabe? O estado de mente do outro. Eu acho que a gente pode, né? Tem essa vontade. A prece de Amitabha. Jean, deixa eu contar uma historinha bonitinha aqui dessa coisa de conexão. Outro dia eu estava vendo um vídeo que estava o Paul McCartney e um cara, ele contando a história de uma música. Aí o rapaz vira e fala assim, nossa, meu avô gostava tanto dessa música e eu acho que ele ia gostar muito de ter ouvido essa história. Aí ele virou para o cara, ele ia gostar muito de estar aqui para ouvir essa história. Ele olhou para o cara e falou, ele está. Vê, é isso. Isso é conexão. Quem passou, quem chegou, quem ficou indiferente. Está na rede, né? Está na rede. Eu acho também. Margarete, eu vou mandar no grupo nosso todo o conjunto de preces que a gente usa, e a prece de Amitabha está no final. Prece... não é desse estudo aqui, do estudo do domingo. Eu vou colocar no grupo do WhatsApp, tá? Você vai lá no finalzinho do arquivo, é uma das últimas preces aqui. Então tá, amores. Agora eu preciso ir, tá? Virem, tá bom? Posso ir agora? Quer ver? Eu vou abrir as preces do estudo do Dharma Tolo, que é um pouco mais longa. Daí a gente faz a prece de Amitabha. Quer ver? É bem essa que eu faço, mas é parecida com essa. Nós vamos fazer a dedicação, a gente já faz a prece de Amitabha como dedicação. Por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano de Sansara, possa eu liberar os seres. Sonam de Tanchese Pani Tonene Pedranam Kanjeshin Keganati Balon Trupai Sipechole Droa Droa Show. Eu vou passar aqui, a gente está... Breve aspiração a Sukhavati. Essa é a prece de Amitabha. Emarro. Amitabha, magnífico Buda da luz infinita, com um grandioso Senhor compassivo, Valktesvara à sua direita e Vajrapani à sua esquerda. Cercado por uma assembleia de incontáveis Budas Bodhisattvas, nesse local maravilhoso de infinita alegria e felicidade, que é o reino celestial de Sukhavati, o paraíso da bem-aventurança. Quando chegar minha hora de partir desta vida, possa eu seguir para lá sem qualquer outro nascimento intermediário, e ao renascer nesse lugar, possa eu ver Amitabha face a face. Que esta minha fervorosa prece de aspiração possa ser abençoada pelos Budas e Bodhisattvas das 10 direções, para que possa ser atendida sem o mais sutil obstáculo. Eu faço uma prece parecida com essa, e quando chega nessa história aqui, quando chegar minha hora de partir, possa eu e todos os seres do bardo seguir para lá sem qualquer outro nascimento intermediário, sabe? Dou uma expandida, assim, mais mahayana, né? Mas essa prece de renascimento de Sukhavati, quer dizer, não ter um renascimento no reino inferior e poder seguir o caminho para a iluminação sem obstáculos, né? Na terra pura de Amitabha. Que a grande tradição do abade Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trisundeusen possa florescer e permear os 3 reinos. Que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos 3 tempos. Quem Lopcho Sun Rin Luche Zanlin Sa Sun Chapar Pedro Jucho Sun Não Anda Midra do Sungele.
Essa prece tem muito a ver com o que o Átila estava falando, né? Eu acho linda, eu sempre achei essa prece linda, que a presença das 3 joias, né, do Buda, do Dharma e da Sangha nunca se separe do fluxo mental dos seres. Eu acho isso de uma boniteza, assim, que a gente nunca se perca do Dharma, né? Em outras palavras, do Buda, do Dharma e da Sangha, né? Super lindo isso. O Hobbes falou do vídeo que o Átila falou. Qual é o vídeo mesmo? Do Paul McCartney. Ah, Paul do Paul McCartney. McCartney. É. Deixa eu ver. Vou gravar aqui. Vou pôr para mim aqui. Quem quiser, copia os links aí do Arci e do Roberto. Gente, beijocas, então. Boa Obrigada, noite. Gê. Um beijo. A gente aqui, ó, Todos. pessoal, aqui todo mundo poderia dedicar Boa os viagem, méritos. Ana e Paulo. Pessoal, rapidão. A gente podia dedicar os méritos da nossa prática para o irmão da Flori e para a família do Flori, né? Está passando por uma fase muito difícil, então que todos possam se pacificar rapidamente lá, né? Então tá, meus amores. Uma beijoca. Obrigado, gente. Beijo. Obrigado, Jane. Um beijo a todos. Beijo. Tchau.